Então, muito boa tarde. Dar as boas-vindas em nome da Comissão de Saúde. Nós somos o grupo de trabalho responsável por fazer as audiências que são pedidas à Comissão de Saúde. Temos aqui presentes o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, e a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Nós temos dividido por grelhas, 10 minutos inicial que damos à associação, 5 minutos a cada deputado, depois mais 10 minutos para finalizar. Temos aqui a doutora Ana Sampaio, da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino e Colite, a doutora Filipa Gomes, do Grupo de Ativistas em Tratamentos, e a doutora Teresa Moreira, da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Eu queria só deixar uma pequena justificação. Estão ao mesmo tempo a decorrer outras audições, poderá acontecer alguns senhores deputados terem que se ausentar ou então invertermos a intervenção se não se importarem. Daria já a palavra à Associação e muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Só dizer-vos que depois nós vamos deixar a documentação também relativa à proposta que vos vamos apresentar. Portanto, a nossa questão que trazemos aqui hoje é a questão da acessibilidade à nutrição entérica e é uma proposta para financiamento público. Somos 19 associações que representamos pessoas com doença, que vivem com doença e que têm necessidade desta nutrição por terem problemas de malnutrição associadas à própria doença. Relativamente aos conceitos, eu peço desculpa que isto está um bocado longe, eu vou falar, mas não vou ler propriamente o que está ali. Pronto. No caso da malnutrição, nós temos dois tipos de malnutrição, uma nutrição por carência e malnutrição por excesso. Por excesso é o que conhecemos vulgarmente pelo problema da obesidade e por carência pode ser por doença, fome ou envelhecimento. Neste caso que nos vamos dedicar aqui é hoje a malnutrição associada à doença. E esta questão da malnutrição associada à doença, portanto, é algo que compromete portanto, a ingestão de nutrientes ou desequilíbrio e que comprometem as funções de necessidades nutricionais, que leva a alterações da composição corporal, a alterações funcionais e à perda de massa corporal. Ou então um estado nutricional em que a deficiência ou o desequilíbrio também de calorias, proteínas ou outros nutrientes causam muitas vezes efeitos adversos que levam à diminuição das funções, quer físicas, quer mentais, e que comprometem também a progressão clínica da própria doença de base que a patologia não é que o doente tem. Relativamente a um quadro de doença onde a alimentação oral deixa de ser possível ou é insuficiente, realmente temos que recorrer muitas vezes à nutrição clínica. Dentro da nutrição clínica nós temos dois tipos de nutrição, a nutrição entérica e a parentérica. Nós hoje aqui vamos concentrar na nutrição entérica. Essa nutrição entérica pode ser por suplementos orais de nutrição ou por nutrição por sonda nasogástrica. Relativamente aqui, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é assegurar o acesso efetivo das pessoas com doença e em risco de nutrição ou subnutridas a estes produtos de nutrição entérica. Portanto, pretendemos melhorar a acessibilidade a este tipo de nutrição através do financiamento público dos produtos prescritos pelo SNS, por médicos do SNS, e utilizados em ambulatório, no âmbito já da norma que decorreu e que já está, portanto, em vigor, da DGS 017/2020. Portanto, já saiu a norma, mas ainda não está legislado como é que se faz o acesso em ambulatório a este tipo de produtos. Relativamente aos doentes com necessidades de suplementação nutricional oral, eles próprios estão identificados no anexo 2 desta norma, portanto já lá estão todos os tipos de doentes, desde os doentes com AVC, com doença inflamatória do intestino, com problemas neurodegenerativos, também com esclerose lateral amiotrófica, HIV, pronto, estão identificados todos na norma, bem como os doentes com necessidades desta nutrição entérica por sonda. Muitas vezes também estes doentes que estamos a falar, da AVC, de doença inflamatória do intestino, têm esta necessidade, ou até pessoas que são submetidas a determinados tipos de cirurgias ou cancro e que também têm este tipo de necessidade.
Relativamente aos testemunhos, o que vos trazemos são aqui testemunhos reais, de pessoas reais, depois vocês também vão poder ver na nossa proposta. O primeiro caso é uma doente com doença de Crohn, em que já fez vários tratamentos farmacológicos que não funcionaram e então acabou por ter que fazer em exclusividade esta nutrição entérica. E o que acaba e o que ela relata é que realmente é muito difícil ela conseguir adquirir, teve que pedir apoio à família para conseguir adquirir estes produtos e acabou por os comprar na Bélgica, porque são mais baratos do que em Portugal. Um segundo testemunho é um testemunho de um jovem em que o pai se vê obrigado também a procurar estes produtos na internet. E a questão aqui da internet é que não é um sítio seguro para se comprar este tipo de nutrição. Portanto, para além da questão de ele ter alguma dificuldade financeira também em suportar isto, temos aqui a questão da segurança do doente que está posta em causa. Depois temos mais outros 3 testemunhos, uma de uma terapeuta da fala que diz que muitas vezes o espessante para os doentes com esclerose múltipla são essenciais para que eles não tenham problemas de deglutição e não tenham outros agravamentos de saúde provocados por isso. Temos também um testemunho de uma outra doente com esclerose múltipla, ou seja, até de uma cuidadora, que fala que à mãe foi-lhe colocada uma PEG e que ela tem que ser alimentada pela PEG e que ela tem muita dificuldade no acesso aos produtos dentro das próprias farmácias e que o preço é muito variável. Por último, o testemunho que ali temos é um testemunho de um doente com cancro, a que a Liga Portuguesa tem vindo a apoiar, porque ele gasta cerca de 150 € por mês em produtos deste tipo e que não consegue suportar financeiramente e já está há mais de um ano a fazer este tipo de produtos. Portanto, o que nós temos aqui é que realmente este custo elevado limita a acessibilidade aos produtos de nutrição entérica, sabendo-se que realmente há uma melhoria efetiva da qualidade de vida destes doentes quando têm acesso a ela e, portanto, a nutrição entérica é essencial. Adicionalmente ao custo elevado no acesso a esta nutrição, também constata-se uma outra questão que tem a ver com a variabilidade dos preços encontrados. Estes produtos não têm qualquer tipo de regulamentação e nós, em conjunto com as associações signatárias, fizemos um levantamento dos 30 principais produtos consumidos por estas pessoas, pelos seus associados, e como podem ver ali no gráfico, nós temos variações que variam entre 7% a 142%, de onde destes 30 produtos, 50% deles têm uma variação entre 40% a 50% do preço, o que reforça as inequidades e as dificuldades do acesso a esta nutrição. Em Portugal, qual é a situação? Nós não temos muitos dados a nível ambulatório, que é difícil ter em relação às questões da saúde, mas um estudo da APNEP, da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, estimou, com base nas saídas do número de internamentos, 114 mil doentes poderão estar em risco nutricional ou malnutridos na comunidade e que possam, de alguma das formas, necessitar de recorrer à nutrição, deste tipo de nutrição clínica. O que é que acontece? Durante a parte, quando os doentes estão hospitalizados, têm acesso à nutrição dentro do hospital, quando saem sem qualquer tipo de apoio ou com participação na sua aquisição e que muitas vezes, em algumas das situações, é indispensável à sua sobrevivência, qualidade de vida e tratamento da doença base. As dificuldades de acesso a esta nutrição vão se refletir em deterioração das condições clínicas dos doentes, diminuição da sua qualidade de vida e, inevitavelmente, aumento de custos diretos e indiretos, quer dos doentes, do Serviço Nacional de Saúde e da sociedade em geral. Qual é o impacto e o que é que nós temos sobre o impacto da malnutrição? Porque, mais uma vez, não temos a nível ambulatório concretos, não temos, mas temos estudos hospitalares e quando fazemos a comparação de pessoas hospitalizadas malnutridas ou em risco de malnutrição com pessoas adequadamente nutridas, o que é que verificamos? Verificamos que para a pessoa com doença há um risco de complicações de internamento acrescido, portanto 30,6% versus 11% se estivessem bem nutridos. Há uma perda mais acentuada de massa muscular, há um risco aumentado em 25% de desenvolver úlceras de pressão, há um prolongamento do internamento hospitalar em cerca de 30%,
há uma mortalidade global 12 vezes superior e ainda os estudos indicaram que conseguiram também aferir que a desnutrição adquirida dentro do próprio, durante o próprio internamento também está associada a 7 dias ao acréscimo de 7 dias no internamento. Para o Serviço Nacional de Saúde, obviamente que isto vai ter consequências, temos maiores taxas de infecção e úlceras de pressão, consequentemente que requerem maiores cuidados de enfermagem, requerem maiores medicamentos. Estas pessoas normalmente são menos independentes devido à perda muscular, acabam por necessitar de tempos mais longos de internamento. Agora, portanto, aqui já vimos a parte do impacto em termos técnicos da doença em si, que é o que impacta. Fomos tentar compreender, até para termos algum tipo de valor, o que é que significa. Solicitámos à HMR, a HMR, a empresa de estudos de mercado na área da saúde, que nos facultasse dados sobre as vendas destes produtos, que representam, em parte, a despesa das pessoas com doença e que precisam desta nutrição. E em 2020 a despesa destes doentes ascendeu praticamente a 9 milhões. Solicitámos também à HMR, também para perceber um bocadinho a dinâmica, temos aqui uma de mercado, o que é que eles expectam em 3 anos, que na altura pedimos isto em maio de 2021, em 3 anos o crescimento, e poderá-se expectar que em 2024 isto deverá representar, em termos de despesa para os doentes, 12 milhões, aproximadamente 12 milhões. 12 milhões é o equivalente, mais ou menos, não chega a 0,1% do orçamento de Estado para a saúde e, claramente, com retornos que não conseguimos mensurar, que é na qualidade de vida do doente e garantidamente, os custos evitáveis destes doentes estarem devidamente nutridos, que se podem evitar ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, revendo aqui o impacto da nutrição entérica, nós temos que realmente o impacto do tratamento da malnutrição reduz as admissões hospitalares, provoca também uma redução do atendimento em ambulatório, uma redução das consultas médicas, uma redução do tempo de internamento e uma redução significativa de todos os encargos do Serviço Nacional de Saúde, para além dos acima já referenciados. A evidência clínica, voltamos a repetir, o que é que mostra? Mostra que realmente há uma redução em 25% no número de casos de úlceras de pressão, redução de 33% do risco de infecção, redução do número de quedas e fraturas, uma redução da morbilidade e da mortalidade e também uma melhoria da tolerância terapêutica farmacológica. Muitas vezes que estamos a despender com estes doentes um montante elevado em termos de fármacos que, se eles estiverem malnutridos, não vão ser absorvidos pelo próprio corpo. Portanto, não há aproveitamento total da medicação destes doentes. Portanto, a nossa proposta, vimos outra vez, aqui tem uma designação assim rebuscada, porque é para identificarmos bem estes produtos necessários aos doentes, portanto, são fórmulas nutricionais completas ou incompletas, adaptadas a doenças, distúrbios ou problemas de saúde específicos e destinadas à nutrição entérica, na forma de suplemento nutricional oral ou formas para nutrição entérica por sonda, que é a tal PEG, que se ouve muitas vezes, quer que constituam a única fonte alimentar ou um substituto parcial ou suplemento do regime alimentar das pessoas a que se destinam. Contemplar todas as idades e as situações de patologia já referenciadas no anexo da norma da DGS 017/2020, com participação a 100%, sob prescrição nas instituições do Serviço Nacional de Saúde e dispensa na farmácia de rua. Agora, que gostaríamos de dizer que, neste momento, Portugal é um dos únicos países da Europa que não tem acesso a esta nutrição entérica. Só mesmo a Roménia, a Lituânia, a Letónia e a Estónia é que, dentro da União Europeia, ainda não têm com participação destes produtos. E pronto, estamos disponíveis para questões, cumprimos o tempo, peço um bocadinho uma derrapagem, peço desculpa. E foi dado, sem problema. Muito obrigada pela apresentação. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os colegas e agradecer-vos também, cumprimentar-vos e agradecer-vos a vossa presença e a forma como nos explicaram as vossas preocupações e o assunto que vos traz cá.
No e-mail que nos mandaram, vocês de facto diziam que iam elaborar uma proposta conjunta, mas não nos enviaram a proposta, apresentaram-na agora. Sim, nós temos aqui, podemos fazer passar, a minha colega pode... Sim, pronto, obrigada. Eu peço desculpa, nós vamos fazer chegar a apresentação também por e-mail. De qualquer forma, nós também achávamos que o assunto que vocês iam trazer cá era exatamente essas formas de comparticipação, até porque o Governo tem traçado um caminho claro no sentido de apoiar estes utentes. Esta norma que saiu em 2020 vem claramente nesse sentido. Também no Orçamento de Estado foi referido pela Sra. Ministra da Saúde que ia haver um reforço nas equipas ao nível dos cuidados das unidades de saúde familiar e ao nível dos cuidados continuados para apoio ao domicílio. Portanto, pensei também que, de facto, o assunto que nos trariam cá seria esse do apoio da comparticipação dos produtos clínicos. Dizer também que tenho a ideia de que, quando os utentes estão em ambulatório, os primeiros materiais, produtos clínicos, são fornecidos pelo próprio hospital ou depois pelo centro de saúde, quando a visita do enfermeiro de família ou eventualmente os utentes que são referenciados à Rede Nacional dos Cuidados Continuados em regime de SCCI, penso que são disponibilizados por essas equipas. Poderá haver outros, e era isso também que vos queria perguntar, poderá haver outros utentes que, não passando pela rede dos cuidados continuados, que ficarão sem estes apoios, até porque a visita do enfermeiro de família, também temos conhecimento que às vezes é um bocadinho demorada e as famílias têm que recorrer a enfermagem particular no sentido de ter a consulta e até os ensinos e esse material. Mas a ideia que tenho é que, de facto, muito desse material é assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde, pelos cuidados primários. Mesmo nos casos dos utentes em que estão em SCCI, não? Pronto. Questionar-vos também a questão, porque falaram das sondas, mas também tem a questão dos suplementos alimentares. Penso que também esses não são comparticipados, e esses sim eu tenho conhecimento que as famílias têm muita dificuldade em adquirir, porque não são produtos acessíveis, mas que vai existindo ao nível da ação social de cada concelho e a ação social local, vai existindo alguns apoios para essas famílias, no sentido da aquisição desses produtos. Também perguntar-vos qual é a vossa percepção sobre essa realidade, se é assim, se não, e pronto, são estas as minhas dúvidas. Gostaria que, na medida do possível, me pudessem esclarecer. Obrigada. Eu peço desculpa, vamos fazer a ronda das questões e depois passamos... Está bem? Senhora Deputada Inês Barroso, permita-me só uma questão. É a senhora Deputada que vai usar da palavra em nome do PST, que teve aqui o senhor Deputado Pedro Melo e pediu... Muito obrigada, senhora Deputada Coordenadora. Se pudermos alterar a ordem e ser o senhor Deputado Pedro Melo Lopes foi fazer uma questão ao senhor Ministro do Ambiente, que está na sala do Senado. Se ele, entretanto, não chegar, eu muito também bem. Penso que não há qualquer problema. Obrigada. Muito bem. Passo então a palavra ao senhor Deputado Pedro Santos Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, senhora Deputada Coordenadora. Em primeiro lugar, quero felicitá-la a si, à mesa, aos senhores assessores, aos senhores deputados presentes de outros partidos e também, obviamente, as senhoras da associação que nos vêm aqui falar hoje. Fiquei bastante impressionado com o facto de dizerem que representam 19 associações e, portanto, isso traz um peso acrescido à vossa exposição, que ouvi com toda a atenção, principalmente a parte dos testemunhos do senhor com a doença de Crohn e do acesso a estes produtos através da internet. Fiquei também bastante impressionado com a variabilidade de preços. Eu presumo que sejam preços nas farmácias comunitárias, não é? E que, portanto, existem... E eu queria lhe perguntar isso, se de facto esta variabilidade de preços se refere às farmácias comunitárias ou às ditas farmácias de rua e se existe do vosso conhecimento alguma variabilidade regional. Por exemplo, estava a pensar propriamente nas regiões autónomas do Açores e da Madeira, mas também nas regiões mais interiores do país, onde muitas vezes até existe uma ou às vezes apenas duas farmácias comunitárias em pequenas cidades ou vilas e que podem influenciar esta variabilidade de preço, tomando vantagem, digamos assim, dessa falta de oferta. Fiquei bastante também sensibilizado com os alertas que deram nos riscos da malnutrição, portanto, nomeadamente no aumento dos riscos para o internamento, a perda de massa
da massa corporal, nomeadamente da massa muscular, que sabemos que é tão importante na recuperação dos pacientes, nomeadamente dos pacientes mais idosos, também nas escaras e absolutamente sobre o tempo de internamento. Portanto, referiram que o não acesso a este tipo de produtos nutricionais faz aumentar a 30% os tempos de internamento, o que corresponde mais ou menos a 7 dias. Ora, isso representará com certeza um gasto muito maior para o Serviço Nacional de Saúde em termos de manter os pacientes internados, será um custo muito maior do que dar-lhes acesso imediato a estes produtos nutricionais. Também tive notei alegremente que a vossa apresentação, e isso é muito bom que tenham feito, porque muitas vezes as associações vêm cá e não fazem as devidas referências bibliográficas, portanto que a vossa apresentação estava baseada em referências bibliográficas, ou, portanto, foi uma apresentação baseada na evidência científica e, portanto, está bastante bem consubstanciada. Irei ler mais atentamente depois de ser distribuída a vossa apresentação. Realmente, face aos números que apresentaram, dos 9 milhões de euros do mercado atual, expectando que vá crescer para os 12 milhões de euros nos próximos 3 anos, penso que não se trata até de uma comparticipação, não se tratam de números que não possam ser geridos pelo Ministério da Saúde e que, portanto, poderemos com certeza estar aqui numa situação de poder encontrar, juntamente com as outras forças políticas, uma proposta legislativa que vá ao vosso encontro. Mas relativamente à proposta legislativa que vai ao encontro da vossa, gostava de deixar aqui 2 perguntas. Porque a proposta de comparticipação a 100%, quando muitas vezes nós vemos que até outros produtos também, que são, por exemplo, produtos para doenças crónicas ou doenças terminais de classe, portanto, os chamados medicamentos de classe A são comparticipados a 90%, e se ficariam satisfeitas com esta comparticipação a 90%, como os outros medicamentos que são classificados em classe A. E depois também achei um pouco estranho aconselharem que apenas a medicação, que esta nutrição fosse prescrita no SNS. Fiquei aqui até a pensar nos próprios exemplos que deram. Por exemplo, esta pessoa que tinha doença de Crohn, não sei se ela acede a um especialista através do SNS ou se, para ser mais rápido, vai aceder a um gastroenterologista particular, que provavelmente é o que acontece, e que, portanto, como é que esta senhora que tem doença de Crohn e provavelmente, para ser seguida mais rapidamente, vai procurar uma consulta particular no seu gastroenterologista, talvez não tivesse acesso a esses produtos. Ou até a mãe cuidadora, que para ter uma consulta rápida, uma consulta em casa com um médico de qualquer especialidade, pode chamar um médico particular a casa, mas será mais difícil chamar um médico do SNS. Ou até este doente com cancro de que falaram. Imagine que o doente com cancro tem uma lista de espera para fazer 3 ou 4 meses um PET, aqui no IPO, mas que decide ir fazer esse PET ao Instituto Champalimau e que o médico que o está a acompanhar o Instituto Champalimau não poderia prescrever esta nutrição. Portanto, achei um bocadinho isso, de facto, qual é a razão para proporem isto, que estes produtos nutricionais só possam ser prescritos no SNS. Depois também a dispensa nas farmácias comunitárias. Penso que, além das farmácias comunitárias, estes produtos deveriam também ser dispensados nas farmácias hospitalares. E qual é a vossa, que tem conhecimento maior do que o meu, com certeza, qual é a prática nos hospitais do SNS, porque eu sei, por experiência própria, que nos hospitais particulares estes produtos nutricionais são dados, é dado acesso aos doentes e depois são, obviamente, faturados, mas se nos hospitais também é dado este tipo de nutrição aos doentes que têm que fazer este tipo de alimentação. E mais uma vez agradeço a vossa exposição. Muito obrigado. Foi muito clara e muito enriquecedora. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passo a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento naturalmente nas vossas pessoas, as vossas associações e todas as outras que representam. Gostava também de agradecer o vosso pedido da audiência aqui à Comissão de Saúde e toda a exposição que fizeram aqui.
Eu não tenho grandes comentários a fazer, porque estamos agora a conhecer a proposta mais na profundidade, portanto temos que analisar com mais atenção, mas ainda assim tenho aqui um conjunto de perguntas que gostava que clarificassem. Em primeiro lugar, a minha pergunta ia um bocadinho no seguimento da colocada pelo deputado Pedro Frazão, porque nos estabelecimentos do SNS, quer dizer, um médico é um médico, as pessoas são as pessoas. Se um médico considera que um determinado doente deve ter acesso a este tipo de nutrição, não me parece fazer sentido que exista esta distinção, portanto gostava de perceber qual o motivo para existir esta distinção. Depois, gostava de perceber se já existem níveis de comparticipação previstos para a nutrição entérica quando é feita em casa, em ambulatório, e se sim, quais são esses níveis de comparticipação. E depois ainda, ligado aqui à questão da comparticipação, se um doente precisar deste tipo de nutrição entérica e tiver comprovadamente uma insuficiência económica, se já tem acesso a algum tipo de regime por insuficiência, porque não vai conseguir comprar este tipo de produtos. Depois, gostava que clarificassem um bocadinho quais são os produtos ou os dispositivos ou os suplementos mais utilizados habitualmente e que devem ser incluídos nesta proposta, ou seja, porque no âmbito de uma iniciativa legislativa convém que isto esteja clarificado, portanto, se podiam detalhar mais este ponto. Depois, para terminar, era um bocadinho sobre os números, sobre o universo. Já falaram aqui em 114 mil doentes que precisariam, portanto esse número está percebido. Depois, qual é em média o gasto mensal que um doente pode ter com a nutrição entérica oral? Gostava de perceber quais são as patologias onde o maior número de doentes acaba por precisar deste tipo de nutrição. E durante quanto tempo os doentes, eu percebo que obviamente dependendo do estado do doente e em função da patologia deve haver aqui algumas diferenças, mas se tiverem, se isto é um tipo de nutrição que será que ser feita durante meses, durante anos, para a vida toda, tentar perceber aqui um bocadinho este ponto. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Eu pedi para ficar no final, do partido PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os restantes deputados, cumprimentar os representantes do Grupo de Trabalho para a acessibilidade à nutrição entérica. De facto, fundamentaram bem a importância da nutrição entérica nos casos em que justifica, e são muitos os casos, das situações relacionadas com cicatrização de feridas, situações pós-cirúrgicas, situações de problemas, nomeadamente doenças inflamatórias do intestino, síndrome de malabsorção. Há muitas situações em que, de facto, não é só a situação clínica que importa, porque é muito importante, até por essa via, conseguir garantir à nossa população o acesso a estas terapêuticas, a esta nutrição, mas também pelo aquilo que é a qualidade de vida e a antecipação em termos da recuperação de situações, muitas das vezes associadas a crises de doenças crónicas que muitas vezes afetam os nossos utentes. De facto, enquadraram aqui em 2 ou 3 problemas, mas que no fundo, no geral, enquadra-se no acesso. É o acesso aos produtos de nutrição entérica que está em causa, desde logo por aquilo que é o custo, que é muito elevado, por outro lado também a variabilidade que causa aqui iniquidade em termos do acesso, tendo em consideração essa variabilidade pode resultar em valores bastante significativos, com diferenças no mesmo produto. Estamos a falar do mesmo produto, na mesmíssima componente, na mesma marca. De facto, nós defendemos que tudo aquilo que é tecnologia, tratamentos, evolução técnica e científica que possa ser colocada ao dispor da população deve ser promovida e entendemos que aqui, de facto, há necessidade de fazer aqui, ter aqui provavelmente um regime dedicado, específico, próprio, para a nutrição entérica, à semelhança do que já existe numa outra situação em que também foi preciso criar um regime adequado, e eu conheço bem aquilo que tem a ver com os produtos de ostomias e incontinências, em que de facto havia um mundo imenso por
conseguir controlar, nomeadamente uma gama, mais de 700 produtos no mercado à venda, o que dificultava muito toda esta questão dos preços e da variabilidade, e é como participado a 100%, e ainda assim foi criado um regime que me parece poderá ser o exemplo do que pode também ser feito a nível da alimentação entérica, ou seja, é necessário criar uma listagem, porque existe também diversos produtos e essa listagem devemos nós, porque há uma questão muito importante, é que há de facto aqui, na área da nutrição entérica, importantes multinacionais que têm produtos que são necessários e que são fundamentais até, muitas das vezes, até para salvar as vidas, mas não pode ficar também o Estado refém de uma multinacional que define o preço e que pode até condicionar o acesso aos utentes que têm essa necessidade. E por isso, parece-me que poderá ser encontrada através do Infarmed, uma entidade reguladora que pode avaliar, porque e as questões que vou colocar vão neste sentido, é ou não importante que seja criada uma regulação, um regime regulatório em termos, desde logo, de quais os produtos com segurança, com garantia de eficácia e daquilo que tem a ver com a efetividade em termos do tratamento, para constar nesta lista, para assim proteger também o Estado de que aquilo que estamos a dar em termos de comparticipação, de apoio, é o que é necessário e tem validade em termos de avaliação por parte da nossa entidade reguladora. Depois, e nomeadamente, uma outra questão, que essa lista tenha, como por exemplo é o caso que acontece com as ostomias, tenha uma fixação dos preços e que está definido numa tabela o valor que é comparticipado e os utentes vão adquirir na farmácia em Vila Real ou na farmácia em Faro ao mesmo valor porque está definido e é com participação e levanta na farmácia comunitária. Outra questão que tem a ver com a prescrição. Existe a plataforma eletrónica médica, que é uma importante ferramenta que permite fazer essa prescrição. Naturalmente que estes produtos, sendo avaliados e validados pelo Infarmed, serão descarregados, seria descarregado esses produtos nessa plataforma para poderem ser prescritos. E a dúvida que se me levanta tem a ver com quem prescreve. Naturalmente não tenho nada a colocar relativamente ao grupo profissional dos médicos, mas levanta-se uma dúvida relativamente a outros profissionais que também têm intervenção importante, nomeadamente os nutricionistas e também enfermeiros, que conhecendo também a situação de cada um dos doentes, seja no domicílio, seja nos próprios centros de saúde, ou no hospital a situação não se coloca tanto, mas também se os nutricionistas, e nomeadamente os nutricionistas e os enfermeiros, também terão aqui entendem que também será importante ter uma intervenção em termos de prescrição, poderão ter aqui autonomia na prescrição. E, portanto, no fundo, era esta a questão que nos preocupa. De facto, o acesso, parece-nos que a questão do reembolso pode criar aqui uma situação algo complexa e difícil e de fragilização até da posição do próprio Estado. Importa é que se encontre uma solução que possa permitir o acesso à população, mas naturalmente tem que haver aqui alguma, e terminando, Sra. Deputada, tem que haver aqui alguma atenção em relação a vários fatores que é importante, que importa controlar, nomeadamente garantindo a segurança e depois também as questões relacionadas com a qualidade dos produtos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PST, Pedro Melo Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a exposição e também ter pedido desculpa pelo facto de ter estado ausente durante alguns minutos, mas em trabalho parlamentar, e deixar aqui bem vingado o facto de o PSD acompanhar as preocupações e as necessidades desta associação. O PSD está completamente sensibilizado para a questão que nos trazem, tanto mais que no Parlamento aprovou por unanimidade o projeto de resolução 271 em 2018,
no qual se recomendava ao Governo implementar as medidas para facilitar o acesso a suplementos nutricionais com fins medicinais específicos aos doentes que necessitassem de nutrição parentérica ou entérica e que o Governo legislasse no sentido de garantir o acesso à nutrição em ambulatório. Assim, de um modo geral, sabemos que o problema de malnutrição por carência começa a ter um impacto na saúde pública. Sabemos que se trata de um problema que existe nos países desenvolvidos e que vai ser agravado pelos fenómenos de envelhecimento da população e até por empobrecimento. A nível hospitalar, estima-se que 30% a 60% dos doentes possuem algum grau de desnutrição na ocasião da admissão e achamos que isto pode tender a agravar durante o internamento. E a nível do ambulatório sabemos também que há aqui um grupo de risco especial de desnutrição, que são os idosos e as crianças. E que o PSD não viu, nos últimos tempos, serem lançadas campanhas de informação para a população que acrescentem informação para colmatar estas necessidades. Preocupa-nos também o facto da despesa estar em tendência crescente, assim como foi já assinalado pela Associação, e, portanto, uma despesa que onera diretamente os doentes e que não é definitivamente contemplada no Orçamento de Estado. O que nos cabe perguntar é, decorridos estes 4 anos, que avaliação é que fazem da receptividade dos responsáveis governamentais e dos gestores públicos, mas também da sensibilidade e informação dos próprios profissionais de saúde relativamente ao problema da malnutrição, não só ao nível hospitalar, mas também ao nível dos cuidados primários e continuados, e até do próprio ambulatório. Se consideram que a situação tem evoluído positivamente nos últimos anos, ou que se vive nas instituições de saúde uma situação grave, que às vezes até é silenciada, principalmente no caso dos nossos idosos hospitalizados, que é a de evidenciarem graves problemas de malnutrição. Sentem que existe alguma forma de interação com as famílias, especialmente no caso das crianças e nos idosos, no sentido de melhorar os níveis de nutrição desses segmentos da população que são evidentemente mais fragilizados? E que propostas é que fazem relativamente a uma matéria tão importante, que não tem tido a atenção suficiente e que tem constituído uma grande preocupação dos partidos, que é de saber como é que se pode promover o direito das pessoas a uma nutrição adequada e em que medida têm expectativas que a Assembleia da República possa dar um contributo positivo nesse domínio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora vou passar a palavra ao Grupo de Trabalho com um esforço de concisão, tendo em conta o número de perguntas que foram colocadas. Muito obrigada. Eu pedia, se calhar, à minha colega Teresa, primeiro para ela dar o testemunho do que é que se passa na realidade com os doentes, por exemplo, de esclerose lateral amiotrófica, que sem este tipo de alimentação morrem. Teresa, podes, por favor? Então, boa tarde. Eu acho que não só o testemunho dos doentes com esclerose lateral amiotrófica, mas também de outros doentes com outras patologias, porque acho que há aqui questões que são transversais a todas as associações e portanto, acabamos todos por sofrer, ou todos estes doentes por sofrer este problema. No nosso caso muito específico, os nossos doentes com esclerose lateral amiotrófica, por terem um metabolismo muito acelerado e porque é uma doença que afeta o sistema muscular, portanto, vai só por si fazer com que as pessoas tenham uma disfagia, portanto, uma dificuldade em deglutir e daí vai resultar uma má nutrição normalmente. Ao fim de muito pouco tempo, na grande maioria dos casos, têm que ser submetidos a gastrostomia, portanto, e necessitam logo por si de alimentação entérica. Isto acontece não só com os doentes da esclerose lateral amiotrófica, mas com outras patologias idênticas. O que é que acontece com estes doentes? Durante o processo de internamento, aliás, logo quando fazem as gastrostomias, assim, eles são alimentados efetivamente com este tipo de alimentação no âmbito hospitalar. Quando regressam ao domicílio, mesmo vindo, e agora um bocadinho em resposta à doutora Irene Costa, mesmo vindo acompanhados por equipas de cuidados domiciliares, normalmente até pelas SSIs, recomendados pelas SSIs, não trazem qualquer tipo de apoio neste âmbito. Tudo que é material, ou muito menos no tipo de alimentação. Isto fica completamente ao encargo das famílias.
não tenho qualquer tipo de apoio, ou mesmo que nos estava a sugerir do apoio das unidades locais. Infelizmente não é essa a realidade que nós vivenciamos, nem sempre ou muito raramente as unidades locais e as juntas de freguesia têm capacidade de poder dar apoio a estes doentes e, portanto, não é efetivamente isso. O doente vem para o domicílio e vem por sua conta e risco e tem que esta alimentação e todos os materiais que utiliza são por sua conta e risco, na grande maioria dos casos. Pois eu sei que há, só para lhe dar resposta, eu sei que há uma... Temos mesmo que ser objetivos. Diferença entre regiões. Pronto, as regiões norte, geralmente, é facilitado este tipo de nutrição, que ainda nos traz uma desigualdade maior no país. E segundo o que vocês também questionavam da desigualdade entre o interior e se calhar os grandes centros urbanos, é verdade, porque estes produtos são de venda livre, ou seja, se calhar quem tem acesso, por exemplo, àquelas parafarmácias, não é, pode ter um preço mais baixo do que uma farmácia comunitária, e há uma séria desigualdade, e no interior também, não é? Pronto, portanto, a questão da comparticipação a 100% é porque nós realmente achamos que estas pessoas estão num limite de situação crónica de doença, e portanto estão realmente já muito prejudicadas, estão ausentes do trabalho, já têm essa penalização, têm já alguns encargos com outros medicamentos. Eu sei que há alguns medicamentos que são comparticipados, como disse, a 90%, mas outros não, e portanto foi por isso que pedimos esta comparticipação a 100%, para que não haja ninguém que não possa ter acesso a este tipo de nutrição. A questão do SNS é porque a maior parte destas doenças são doenças crónicas, são doenças efetivamente que os especialistas que as seguem estão no SNS. Mesmo posso lhe dizer do caso específico da doença de Crohn, nós como associação rapidamente conseguimos introduzir o doente dentro do SNS, porque os doentes mais graves não se compadecem com consultas no privado, porque é completamente insuportável fazer colonoscopias, fazer análises clínicas, fazer exames, ecografias, raio-x, portanto isso não acontece. E estes casos também crónicos que estamos a falar são doentes que necessitam também de um tipo de medicação que já se encontra muitas vezes dentro do hospital. Depois do que me estava a colocar das farmácias hospitalares, a questão das farmácias hospitalares, eu conversei com alguns farmacêuticos hospitalares, mas elas não têm capacidade de resposta às farmácias hospitalares relativamente ao acesso a estes produtos. São produtos muitas vezes muito volumosos, pesados, e portanto não é possível realmente que as farmácias tenham isto. Só para vos dizer, alguns de latas, por exemplo, 30 latas que seriam para um mês para um doente, cada lata pega 400 gramas, são 12 quilos, não é? É preciso vermos aqui as quantidades que estamos a falar e do que é que não é uma caixa de um medicamento. Pronto. Relativamente ao que me estavam aqui a dizer se há algum tipo de comparticipação, neste momento não há comparticipação nenhuma. Estes medicamentos são de venda livre. O doente vai para a direita e custa 15 euros, vai para a esquerda e custa 19. Isso é que é preciso dizer. E há diferenças mais gradativas. Os privados não prescrevem. Pronto. Nós temos isso não sei, nos outros não há. Relativamente aos suplementos que devem estar incluídos, nós somos muito específicos no que dizemos. Nós dizemos aqui na nossa proposta, tem ali fórmulas nutricionais completas ou incompletas, adaptadas a doenças, distúrbios, problemas de saúde específicos. Portanto, ali já não estamos a restringir muito. Isto foi também feito com a ajuda de farmacêuticos que nos permitiram aqui identificar quais eram estes produtos. Não temos nada contra que haja uma lista de produtos e que seja fixo, portanto, esses produtos e o seu próprio valor, não temos nada contra isso. Relativamente à questão de o porquê de não se promover uma nutrição adequada, eu queria deixar claro que isto não é uma nutrição, isto é uma nutrição clínica. Isto é algo que os doentes necessitam para melhorar, alguns deles para curar. Há algumas situações, por exemplo, de doentes de Crohn, que é a única alternativa que têm para preservar o seu intestino, certo? Portanto, não estamos aqui propriamente a falar sobre nutrição e promoção da nutrição adequada. São problemas graves de saúde
que não se compadecem com outro tipo de alimentação, porque senão, se calhar, estávamos aqui com outro tipo e não falávamos especificamente da nutrição entérica, até porque é uma nutrição desagradável para o doente a tomar. O doente toma porque tem que ser e não há alternativa, não há ninguém que vá para a nutrição entérica porque quer. Pronto, eu acho que já respondi assim, mais ou menos ao que nos disseram. Filipa, lembras-te de mais alguma que terá escapado? Julgo que respondemos a tudo. Se houver alguma questão mais... Obrigada ao Grupo de Trabalho. Eu penso que os senhores deputados ficaram esclarecidos, mas também, entretanto, cada grupo parlamentar por si, se entender, contactar o Grupo de Trabalho, poderá fazê-lo. De nossa parte, agradecer a vossa exposição, os documentos que foram entregues, a própria apresentação nós faremos chegar aos deputados e continuação de um bom trabalho para vocês. Muito obrigada pela presença.